Agora são 9 horas e 30 minutos. Bom dia e muito obrigado por sua audiência. Estamos juntos no Ops Notícias, seu programa informativo que acontece de segunda a sexta-feira, sempre das 9 às 10 da manhã. E olha, a partir de agora eu vou conversar com o convidado de hoje, que é o Aldo Silva. Ele é designer gráfico e publicitário. Ele traz o tema Projeto Raízes de Arapiraca. Idealizado pelo deputado estadual Ricardo Nezinho, Raízes de Arapiraca é um documentário etnográfico que conta a história da vida de personalidades arapiraquenses, sua origem, tradições, familiares e a relação direta com o desenvolvimento do município. O documentário é o maior do gênero no Brasil e foi lançado em abril de 2018. Cada documentário original tem em média 40 minutos de duração e a proposta do nosso próximo entrevistado é reunir mais de 200 depoimentos pelos próximos anos. E a gente vai conversar com ele agora. Bom dia, Aldo. Seja muito bem-vindo aqui ao Ops Notícias. Bom dia, Max. Bom dia, pessoal aí do Ops TV. Parabenizar vocês também, né, pelo dia do audiovisual que é hoje. É um prazer aí fazer parte aí desse projeto. Prazer é todo nosso. Então, como esse dia é muito importante, eu fiz questão de poder trazer você aqui, Aldo. Você que está à frente desse projeto, que no mínimo é um projeto que vai resgatar aí a memória para todos os arapiraquenses, tanto contemporâneos quanto das gerações futuras. Mas me diga uma coisa, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia, Max, foi do deputado Ricardo Nezinho, né? Ele fez um filme da sua mãe, um filme biográfico, e pouco tempo depois ela chegou a falecer. Então, em 2010 ele fez esse filme da mãe dele e ele achou muito importante, né, ter eternizado a memória da mãe dele. E aí ele me convidou, eu, o Sandro, para criar um nome para esse projeto e que a gente pudesse gravar mais pessoas em Arapiraca, né? Criar esse projeto biográfico com outros moradores. E aí a gente convidou a dona Terezinha, que foi a primeira caminhoneira de Arapiraca, e aí a gente partiu toda semana fazer um filme diferente. E aí a ideia partiu daí. Fantástica essa ideia, né? Começou com uma homenagem do deputado para sua mãe, mas que foi externada para outras personalidades importantes. Você falou do Sandro, que é meu amigo querido, um dos melhores cinegrafistas da cidade, mas quem mais compõe essa equipe, hein, Aldo? A equipe, ela começou, eu, Sandro, o Ricardo e o Davi Salsa. A gente começou, mas como toda semana a gente tem gravação, acabou que ficou muitos filmes e a gente ficou precisando contratar mais editores. Então a gente já chegou a contratar mais de 15 editores para poder dar de conta da produção. Foi uma produção muito grande mesmo. Projeto grandioso e eu diria belíssimo. Agora, são quantas edições até hoje, Aldo? E como é pensada cada uma delas? Como eu disse, né, toda semana a gente tem gravação. E no mês de abril a gente costuma convidar esses entrevistados para o cinema do shopping aqui, onde eles chamam seus familiares. E lá a gente apresenta um trailer, um resumo sobre o filme, né? E esse resumo é narrado pelo Ricardo, onde a gente, em 2, 3 minutos, a gente fala a vida dele ali, o que é que vai ser visto no filme. E nesse mesmo dia a gente entrega um DVD. Esse DVD eles levam para casa, assistem com mais familiares, né? E aos poucos a gente vai soltando no site. Durante o ano a gente vai soltando 2 por semana, mas já foram 3 edições, né? A quarta edição foi adiada por conta da pandemia, mas logo logo estaremos organizando mais um lançamento aí, que faz Deus. Então me conte, como é que o critério de escolha para cada um desses documentários? Ou seja, vocês categorizam, escolhem por segmento, episódios só com mulheres, episódios só com homens, misto, depende das famílias que vocês querem. Como é que é feita a elaboração da pesquisa e também a realização desses documentários? Esses documentários, eles são, a maioria, indicação. Alguém que conhece uma pessoa, alguém que conhecer aí uma pessoa acima de 70 anos, que tem uma história legal em Arapiraca, com mais de 50 anos por aqui, que muita gente da Arapiraca não é daqui, né? Mas acaba a gente considerando como um arapiraquense pela história que fez. E aí essas pessoas podem entrar no site raizarapiraca.com.br e se cadastrar, onde a gente depois faz uma pré-entrevista, vai até a casa dele, vai saber mais.
E aí a gente vê se tem as condições, que muita gente indica, mas quando chega lá, a pessoa às vezes não tem, não quer fazer, ou então, mas quando quer fazer, a gente já agenda. O Ricardo também participa dessa pré-entrevista, e aí a gente já agenda e já grava. E aí todo em abril a gente lança. Não sei se você conseguiu ver, mas enquanto você falava, a gente colocou aí extratos, fotos e também uma pequena passagem de um dos documentários. É tudo com uma imagem fantástica, uma resolução incrível e realmente deve ser um trabalho difícil, mas muito bom de fazer, né? É assim, eu aprendo muito, Max, com essas histórias, que emociona, a gente ri, a gente chora junto, a gente descobre as culturas, nosso folclore. Eu que não sou daqui, eu me considero hoje um dos maiores arapiraquenses, mas assim, eu cheguei aqui com 7 anos de idade e eu perdi meus pais e eu vejo a importância de ter um projeto desse. Se eu tivesse eternizado a memória dele nesse formato, é muito bacana, né? Porque fica para os tataranetos, fica para prosperidade, né? Assim, você- Exatamente. O Aldo, enquanto você toma uma água, eu vou dizer para todo mundo como foi que eu fiquei sabendo do projeto Raízes. Eu trabalhava num órgão de imprensa e eu fui convidado para fazer a cobertura de uma das edições e fiquei extremamente emocionado de ver a valorização, principalmente das pessoas mais velhas, né, aqui da cidade. Ou seja, as pessoas com mais maturidade que já tinham atravessado a vida e tinham longos anos. Achei a homenagem justíssima, porque diferente dos países orientais, nós ocidentais não sabemos valorizar nossos pais, nossos avós da maneira correta. E quando eu vi aquela forma de prestígio dada pelo deputado e pela equipe dele, eu fiquei extremamente sensibilizado. Quando eu cheguei aqui em Arapiraca, eu fui adotado por uma família muito querida e seu patriarca era o senhor Jaciobal Pereira Silva, que me adotou como filho, ele e sua esposa, Dona Dudinha, e então me tratavam realmente, né, ela me trata até hoje como filho. E aí eu falei com o deputado para poder contar a história dele. Ele foi, eu estou falando de 60 anos atrás, um dos primeiros marinheiros, né, do Brasil, chegou a conhecer mais de 50 países. Sua árvore genealógica vem da história de Manuel André e também de Maria Valente, um cara que contou coisas fabulosas e que você pode encontrar dentro do projeto Raízes. Foi uma forma que eu encontrei de prestigiar essa família que me recebeu com tanto carinho e que eu sinto tanto amor por eles. Infelizmente, ele veio a falecer, vai fazer um ano agora, mas ele conseguiu ver realizado o seu sonho, que era ter a sua história contada, foi para o lançamento, ficou extremamente emocionado e até hoje nós ficamos aí com as principais lembranças da sua vida graças ao projeto Raízes. Então, se você em casa conhece alguém importante que tem uma história bacana para contar, seu avô, seu bisavô, entre em contato com a produção do projeto Raízes e vamos deixar que essa história seja contada para a posteridade, porque é muito importante. Ô Aldo, me conte aqui, você falou que as histórias emocionam, né? Os entrevistados também choram relembrando as memórias. É difícil vê-los lembrar de coisas do passado que tocam tanto? Max, até a produção chora. Tem história que não tem como segurar as lágrimas, porque são muitas perdas e vitórias sofridas, né? A gente vê que muitos que têm hoje grandes empresas aqui em Arapiraca não foi fácil, não foi e tem essas histórias que emocionam, que a história do Abel mesmo que eu lembro aqui foi um bancário que muita gente dizia que ele não ia passar porque não era do cacife dele e ele foi maltratado quando era criança. Então tem você sente ele se emociona e você vai junto. É chocante. Eu fico imaginando que não dá para ser diferente. Afinal de contas, emoção é uma coisa que toca a gente e é claro, a equipe é composta de seres humanos que também têm sensibilidade e que se identificam principalmente com essas histórias, né? Agora me diga aqui, esse ano foi completamente atípico para todos nós e claro, não houve o lançamento da atual edição, mas houve a possibilidade de coleta de material, pelo menos nos primeiros meses do ano, Aldo? Max, como a gente tinha muita gravação, a gente começou a fazer algumas reuniões online com o pessoal da produção para poder adiantar esse material enquanto a gente estava na quarentena, até porque o nosso público-alvo é o que
tá mais em risco, né? Que são os idosos, são pessoas que... Mas logo, logo, fé em Deus, a gente está voltando com a produção normal. Maravilha, então a gente aguarda aí ansiosamente. Como eu falei no início, o seu desejo era reunir mais de 200 depoimentos pelos próximos anos. Enquanto nós estamos? A gente estamos mais de 100, Max. Poxa Mais de vida! 100. Tem 40 que a gente está produzindo nessa quarentena, editando, né? Que já estão gravados. E aí, assim que normalizar, a gente já está para lançar. Mas, assim, a gente pensou em chegar nos 200, mas pelo Ricardo, ele não para não por aqui. E tomara que assim seja, viu? Porque eu acho que tem muita gente boa aqui nessa cidade que merece ser lembrada por tudo que já realizou, pelo trabalho que desenvolveu e às vezes está no anonimato, né? A gente infelizmente não tem acesso. São pessoas que contribuíram tanto para o desenvolvimento dessa cidade, mas infelizmente a história ainda não contou, mas o projeto Raízes com certeza vai contar. Aldo, onde é que esse material está disponibilizado e quem poderá ter acesso ao Raízes de Arapiraca? Max, esse projeto está no site, raizarapiraca.com.br. Lá tem todos os que foram lançados. E tem também até um filme lá, um projeto especial, que é o filme da Concatedral, que é narrado por Cid Moreira. É um projeto muito bacana também, para quem quiser acompanhar lá a história da Concatedral, com quem foram os padres que passaram por ali, qual foi a vaquinha que todo mundo ajudou da cidade naquela época. Caiu a torre, algumas pessoas se feriram. Então é uma história bacana de se assistir, narrada por Cid Moreira, como eu tinha comentado, ilustrada e algumas cenas com atores aqui. E todo o projeto é feito por pessoas de Arapiraca. Tudo é pessoas daqui, a não ser a narração, é esse que foi por fora, que foi do Cid Moreira, mas o restante é tudo obra da terra. Arapiraca tem esse perfil de ser bairrista, né? A gente valoriza muito o que é da casa. E eu digo isso, eu nasci em Maceió, estou aqui há 12 anos, mas assim como você, me sinto tão arapiraquense como qualquer outra pessoa e prestigio. Hoje as pessoas quando me perguntam, Max, de onde você é? Assim, quase automaticamente que eu digo, de Arapiraca. A gente se sente realmente nascido e fazendo parte de tudo isso aqui, que é tão importante. Olha, esse projeto para mim, ele vai além de tudo que a gente pode imaginar, porque eu acredito que ele possa ser matéria nas escolas, principalmente nas séries iniciais, para que as crianças possam conhecer de perto quem foram os grandes nomes responsáveis pelo desenvolvimento dessa cidade. Isso pode ser matéria para concurso, porque tem material aí importantíssimo, e eu falo, claro, os concursos realizados aqui na cidade. Poxa, isso pode servir para tanta coisa, tanto para a gente como para qualquer outro cidadão de fora que queira saber a história dessa cidade, que a gente não faz nem ideia. Então, que esse projeto seja realmente bem aproveitado. O Aldo, como última pergunta, eu queria te perguntar qual é a importância de um material desses para a posteridade, em sua opinião? Você também é pai aí de quantos? 3? De 2. Pai de 2. Logo, logo vem mais. Muito bem, que sejam bem-vindos. Então nos conte como pai, como cidadão, né? Um dia vai ser avô, que Deus permita que seja bisavô também. Então, para essa posteridade sua e de todas as pessoas, qual é a importância de um material desses, Aldo? É como você falou, Max, ele serve muito para estudo, para quem gosta de história, de política, de cinema, ele serve como roteiro de filmes. Existe história de pessoas que se fantasiavam de lobisomem, existe história de pessoas que veio a pé de Arapiraca ou de Maceió para cá. Então para mim eu aprendi muito, eu aprendi até na educação dos meus filhos com alguns exemplos de pessoas que, como eu disse, né, eu perdi meus pais, então para mim são histórias de outros pais que identificam com as nossas raízes e que você vê que é daquela forma que tem que ser, que você vê que dá certo, e você vê as pessoas que não deram certo, qual foi o caminho que elas seguiram. Então são muitos exemplos de vida e principalmente para os familiares, né? Que eternizou aquele parente ali, onde, como você falou também, tataranetos e outros parentes que ainda vão vir daqui a muitos anos vão conhecer, vão ver, vão saber quem foi o seu avô, né? Eu acho que é um projeto muito fantástico, eu tenho muito orgulho de fazer parte. Parabéns a toda a equipe que faz parte, tanto dos entrevistados como os editores, que a gente se encontra sempre para comentar, a gente ri comentando a história de um, de outro.
É muito bacana, é muito satisfatório fazer parte mesmo assim, e eu não canso, assim, toda semana a gente não vejo a hora de voltar a gravar como a gente vinha gravando, mas bacana, assim. Ô Aldo, eu fiz a última pergunta para você, mas eu quero fazer uma outra que é pura curiosidade. A gente sabe que existe um lançamento para as famílias e para toda a imprensa, né? Nesse lançamento é dado para todas as pessoas que participam do documentário uma caixinha de madeira personalizada que tem ali um resumo, né, em DVD daquele filme que foi assistido. E é lindo ver todas aquelas pessoas juntas ali no cinema, muita gente chorando, os familiares, os filhos, realmente é uma emoção. Quem já participou sabe disso. Mas eu queria saber uma coisa: vocês, como produção, conseguem ver primeiro aquele resumo, né? Então, eu queria saber da emoção de vocês. Quando vocês assistem aquilo na íntegra, que vê aquele trabalho todo de vocês compilado, como é que é a reação? Vocês devem assistir junto com o Nezinho. Qual é a reação de vocês? Quem chora mais nesse momento, hein, Aldo? A gente, no dia lá, a gente fica muito tenso, né, para não dar nada errado, a gente acaba não chegando à emoção, mas como você fala, antes, quando a gente faz a produção, que a gente vê, que a gente assiste, aí que tem a trilha, né, porque quando eu vou fazer a entrevista, ou o Davi, ou outro, a gente não sente a emoção da edição, né, por isso que parabenizar mais uma vez aos profissionais do audiovisual, que ele faz a lapidação ali daquele projeto para realmente emocionar com música, com as fotos, e aí fica, se no ao vivo emociona, na edição muito mais. Mas a pergunta que não quer calar, quem chora mais, hein? Quem chora mais? Rapaz, É eu você. acho que é Já dividido, entendemos. assim. Olha, eu acabei de conversar aqui com o Aldo Silva, é designer gráfico, publicitário, produtor de eventos. O cara é um workaholic inteligentíssimo. Tive o prazer de trabalhar com ele aí em outros locais. Você pode encontrar o Aldo no Instagram, @cs.aldo. Você pode conversar com ele sobre esse tema, contratar os serviços dele, enfim, esse cara é muito fera e nos trouxe aí esse tema maravilhoso, o projeto Raízes de Arapiraca. Aldo, eu queria muito agradecer, o nosso contato foi muito em cima da hora, mas eu já tinha um desejo há muito tempo de trazer alguém da equipe para conversar sobre esse projeto que é tão importante. Eu queria parabenizar em nome de todos, né? Tenho amigos que fazem parte dessa equipe, Davi Salsa, o querido Sandro, o próprio Nezinho, que sempre foi uma pessoa muito solícita, e a quem eu mando um abraço aqui, mas eu queria parabenizar toda a equipe em seu nome e agradecer por vocês estarem trazendo para a memória coletiva histórias que são tão importantes. Obrigado pela disposição da entrevista e parabéns pelo projeto. Obrigado também, Max. Obrigado a todos aí da OPS e a todos mais uma vez aqui do Raiz de Arapiraca também que estiver assistindo. E quando precisar, estou à disposição aí, viu? A Obrigado, todos Aldo. aí. Bom dia, bom Valeu, trabalho. bom dia. Olha só, gente, eu queria vir para essa câmera aqui, enquanto vocês abrem para mim o site da TV, falar mais uma vez. Vocês podem encontrar a história da nata, né? E quando eu falo nata, são as pessoas mais importantes, entre trabalhadores mais simples até pessoas de famílias mais influentes, que trouxeram uma história viva para Arapiraca, dando muito da sua própria vida para que essa cidade seja o que ela é hoje. Então, parabéns a todas as famílias que têm retratadas as suas histórias. Eu destaquei aqui a história do meu pai, né? Do meu pai adotivo, da família que me adotou quando aqui cheguei em Arapiraca, seu Jaciobal Pereira Silva, que esteja aí nos braços de Deus nesse momento, mas que deixou um legado muito importante para toda a família e a quem eu tenho muita admiração e agradeço muito a oportunidade de ter visto a história dele contada pelo Raízes de Arapiraca. Então, se você em casa também tem uma história importante, sabe de alguém que merece ter a história retratada e contada no Raízes, entre em contato com a produção. É muito importante que a gente leve para a posteridade, para as próximas gerações, tudo o que essa geração contribuiu. E, aliás, respeito aos mais idosos, carinho aos mais idosos, amor aos mais idosos. Eles trouxeram referências muito importantes e marcaram, né, a vida de todos nós.